Deus, Pai de excelsa bondade, que legou à humanidade a eternidade para crescer, fonte perene de sapiência, que aguarda a imprevidência vigente em nossa alma fenecer. Jesus, doce e amado Mestre, que no orbe terrestre pregou e exemplificou com fervor, resumindo sua lição na montanha com o sermão da mansuetude e do amor. Benfeitores espirituais, que das esferas astrais ministram santificados ensinamentos, capazes de fazer ruir no presente e no porvir, mazelas que fomentam sofrimentos. Vimos genuflexos agradecer o amparo, proteção e bem-querer, cajados de nossas caminhadas, as energias vivas do firmamento que pensam a cada momento as chagas doridas de nossas jornadas. Obrigado, Senhor, pelas forças que nos sustêm, pela vida que emana de Ti, por tudo, Senhor. Amém. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí dos seus lares. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês na nossa casa. E hoje à noite nós vamos estudar, tecer alguns comentários a respeito desse tema, Espiritismo e Consciência. E para que nós possamos começar as nossas exortações, eu gostaria de evocar um trecho da obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Aqueles que são alunos nossos lá no curso da Joana já têm mais intimidade, nós já fizemos uma análise psicológica desse trecho, dessa obra lá com os nossos amigos, mas eu gostaria de trazer em razão da riqueza, né, que essa passagem tem nesse romance de Manuel Filomeno, embora trágica e triste, mas ela vem falar exatamente do impacto que os nossos conflitos interiores podem causar na nossa psique individual e nas nossas relações, né, com a nossa família, as nossas relações sociais, e para a partir daí nós possamos fazer essa ponte com o Espiritismo e fechar os nossos comentários da noite. Manuel Filomeno de Miranda narra, nessa obra extraordinária, de uma profundidade psicológica incrível, a história de uma jovem que, se casando na década de 50, 60, no Rio de Janeiro, ela começou um namoro muito simples, em um bairro de classe média do Rio de Janeiro, e se interessando por um outro jovem da mesma idade, elas decidiram consorciar-se e foram morar em um bairro de classe média. Diante dos desafios, né, financeiros e familiares, eles decidiram que a mãe da jovem, né, a sogra do noivo, deveria morar junto com eles, né, e eles ficaram os três morando no mesmo apartamento, e toda a relação ali se desenvolveu durante longos anos. Como já era de esperar e era natural em razão de muitas distorções que ocorrem nos conflitos familiares, com as perturbações dos papéis, né, que temos de origem, quando o filho se torna, ocupa um papel equivocado, às vezes, de marido simbólico da mãe, ou a filha de marido simbólico do pai, né, ou conflitos familiares de toda a ordem que vão ocorrendo em razão dessas deformações na dinâmica familiar. Na interação entre esse trio não foi diferente. Eles começaram a experimentar perturbações entre o casal e essas perturbações começaram a desaguar na relação com a sogra, né? E a partir daí eles começaram a experimentar grandes problemas. Diante das brigas que existiam entre o casal, que ali se encontrava naquele instante, a filha percebeu que a mãe apresentou um comportamento estranho, o que na grande maioria das vezes acontece em relação aos pais, é uma tendência a buscar a defesa do filho, né, nos conflitos, ou de alguma forma fazer uma aliança com o filho, ainda que ele esteja errado, mas de alguma forma
tentar colocar panos quentes, o que é natural das figuras paternas e maternas. E no caso dessa jovem, ela percebeu que a sua mãe havia feito uma aliança com o próprio marido, e que eles trocavam confidências e conversavam em conversas ao pé do ouvido, e ela sempre defendia, né, deixando e isolando a filha nessas discussões a qual ela se adentrou, não sendo mesmo assim da responsabilidade dela os problemas do casal. A filha, desconfiada, como narra Manuel Filomeno de Miranda, em plena crise do casamento, ela começou a passar pela cabeça dela esse tema terrível de que talvez a própria mãe estivesse se relacionando com o marido dela. Eles tiveram uma briga horrível, dentre as muitas brigas, e no dia seguinte, era próximo ao carnaval, essa jovem decidiu tirar a prova, né, se a mãe dela realmente tinha qualquer envolvimento com seu marido. Então ela se aproximou do marido, solicitou a ele que eles pudessem fazer uma viagem curta ali no período de carnaval para uma região campestre, próximo ao Rio, para que eles pudessem conversar e colocar o relacionamento em dia, né, para tentar sanar os nós e os conflitos que todo casamento tem. E ele se negou, né, não quis ir, achava que não havia necessidade de fazer essa viagem. Ela ficou chateada e no dia seguinte ela resolveu então tirar a prova que ela tanto esperava. Ela se aproximou do marido e disse a ele que iria sair naquela manhã, em que ela ia a um bloco de carnaval, né, e que voltaria a tempo no horário do almoço para que pudesse almoçar com eles dois. Ele disse que não queria ir, ela ia com os amigos, e ela então se arrumou, colocou a vestimenta adequada, adaptada ao ambiente, naquele período de carnaval, aquele carnaval bem tradicional do lança-perfume, das marchinhas, e ela decidiu, né, então, descer ao hall do prédio, dizendo que ia frequentar um bloco de carnaval, e ficou ali algum tempo na portaria do prédio, aguardando para que pudesse retornar logo depois na tentativa de pegá-los na surpresa. E foi o que aconteceu, ela aguardou ali de 25 a 30 minutos no hall do prédio, e então retornou à intimidade do apartamento. E quando ela abriu a porta, ela se defrontou com a própria mãe, aos beijos com o próprio marido, e ela teve um colapso nervoso, foi ao chão, extremamente irritada, né, agastada, ergueu-se, né, tentou agredir o marido e falando, esbravejando em voz alta. Eles não conseguiram contê-la, e de imediato ela correu na direção do banheiro do apartamento, e lá se trancou. O marido ficou à porta, espancava e açoitava a porta com certa violência para que ela pudesse abrir, mas ela não reagia. Foi quando, de imediato, ele começou a ouvir que objetos que estavam nas gavetas, de um armário que ficava logo abaixo da pia, caíam ao chão, e ele começou a se preocupar com os barulhos de metais que alcançavam em impacto o solo. De repente, um silêncio se fez, e a casa caiu em silêncio. Ele não ouviu mais nenhuma movimentação dentro do banheiro, os dois ficaram em silêncio lá fora, em prantos, e quando de repente ele começou a ter uma intuição de que algo bom não estava acontecendo, ele espancou a porta mais uma vez, ela já não respondia mais. Foi quando ele decidiu arrombar a porta, e ele então proferiu um chute forte à porta. Quando a porta descerrou, ele deu-se de frente com ela ao chão, em uma poça de sangue com os pulsos cortados, em uma situação lastimável, em uma terrível tentativa de suicídio. Então, ele pegou-a entre os braços, levou-a ao hospital geral, e ela foi ser submetida a uma cirurgia de urgência para que ela não desencarnasse em razão da tentativa de suicídio. Esse foi o fato que se desenrolou de imediato ali no plano material. Enquanto isso, no plano espiritual, a vozinha dessa jovem, que estava ali vendo toda a cena desdobrada no plano espiritual, orava por ela, pedia por ela para que a espiritualidade superior enviasse um anjo de guarda, alguém que pudesse, com mais força espiritual e moral do que ela, e que pudesse ajudar essa jovem a impedir um desencarne. Foi quando os aparelhos da equipe de Dr. Bezerra de Menezes captaram as preces dessa jovem, e Dr. Bezerra foi até lá para poder prestar um auxílio a essa jovem que se entregava agora nas garras da morte em razão do suicídio.
Dr. Bezerra acompanhou até o hospital, foi quando ela, já na sala de cirurgia desacordada, ele começou, o espírito, Bezerra de Menezes, a aplicar-lhe passes no chakra coronário e fez com que ela desdobrasse e saísse do corpo, enquanto o corpo estava sendo submetido à cirurgia. Ela saiu, encontrou com o espírito Bezerra de Menezes, e ele, em um processo hipnótico, fez com que ela voltasse em um processo regressivo e recordasse a sua última encarnação. Então ela voltou aos tempos de Portugal, na qual ela era esposa de um político muito famoso em Portugal, alguns séculos atrás, e ele, com muitos inimigos políticos, foi assassinado, e ela se viu só, rica, numa grande mansão, no processo reencarnatório dela do passado. E enquanto isso, Bezerra de Menezes fazia movimentos circulares no seu chakra coronário e no seu chakra frontal, promovendo essa visão transcendental que ela tinha do passado. E então ela se via desdobrada, fora do corpo, no passado, como uma tela que lhe escapava no caleidoscópio da memória, até que ela percebeu que estava só em uma mansão e rodeada de empregados. Dentre aqueles empregados, diante da solidão que lhe acometia o coração, ela resolveu seduzir um que lhe servia de maneira mais direta. Foi quando ela começou a ter relações sexuais com um homem casado, e ela passou a ser uma obsessora encarnada desse homem, muito poderosa, uma mulher bonita, começou a envolvê-lo, um homem simples, humilde, de ideias fracas, deixou-se envolver naquele processo sedutor, e então ele casado, passou a contrair a traição juntamente com ela, e ela, na ânsia de acabar o casamento do servo, que lhe concedia o serviço diariamente, começou a implantar-lhe a ideia que ele deveria matar a esposa. E tudo isso ela via passando nos painéis da memória. E foi quando ele cedeu. Nesse processo de influenciação, ele enforcou a própria esposa, e ela via toda aquela cena em prantos em um processo de regressão. E o Dr. Bezerra de Menezes, aplicando-lhe os passos, dizia: veja, minha filha, veja, rememore o que se passa. De repente, quando o assassinato é cometido nos painéis da recordação, ela retorna ao plano objetivo espiritual, encontra Bezerra de Menezes, ele diz a ela: minha filha, o seu remédio é o perdão. Ela: jamais, jamais perdoarei. Como dentro de meu próprio lar, com minha própria mãe, né, fui traída numa condição deplorável por essa viúva negra. E então ele diz: o marido hoje que te retorna, esse homem a quem tu influenciaste e transformaste em assassino através das tuas ideias. E a mulher que tu mandaste assassinar é tua mãe hoje. Então peço a ti que perdoe. O único caminho que tu tens hoje é perdoar. A tua mãe, não suportando os conflitos que trazia na alma, deixou-se emaranhar pelo mesmo amor ou pelas mesmas paixões que ela tinha pelo marido na encarnação do passado, e experimentando os impulsos que lhe voltavam, lhe assolavam, lhe assomavam o ego, ela, não suportando, ainda marcada pelo desejo de vingança, deixou-se envolver pelo antigo marido. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção para começar os nossos estudos a respeito do espiritismo e consciência. Como dentro de nós, do nosso inconsciente profundo, jaz conflitos os quais nós nem imaginamos. Dentro do nosso inconsciente profundo, dorme todas as nossas potências espirituais, mas ao mesmo tempo profundos complexos espirituais, os quais podem, mais cedo ou mais tarde, eclodir na nossa personalidade e causar profundos estragos nas nossas relações, na nossa intimidade, nas nossas vivências individuais e coletivas. Aquela nobre senhora, sem dúvida alguma, que trazia na relação atual daquele ego encarnado, amava a filha, sem dúvida alguma. Mas viu-se dividida em uma situação ambivalente quando o antigo amor lhe visitou o próprio ego na encarnação atual, e ela se vê com lances apaixonados pelo próprio genro. E quantas vezes nós não temos visto isso na atualidade? Pais que se sentem atraídos por filhas que acabaram de sair do ventre, perpetrando casos de abusos sexuais, mulheres que se sentem atraídas por seus pais, relações sexuais incestuosas se desenrolam de toda a ordem na atualidade, casos de abuso, casos de perturbação, casos de perseguição.
Quantas vezes não vemos na casa espírita, às vezes, amigos nossos, pessoas que estão ao nosso redor, que nos encontramos, e que se nos tornam verdadeiros obsessores encarnados, sem a menor explicação. Pessoas que nos vigiam, né, que nos controlam e que medem os nossos passos, e nessa realidade atual, nós desconhecemos esses laços do passado. São os nossos conflitos que jazem no nosso inconsciente profundo. E então o doutor Bezerra disse a ela: perdoa, minha filha, perdoa, porque o teu único caminho é perdoar. Tu retornarás à tua casa, pedirás a separação, e tu irás morar com um tio teu, a quem eu trarei e irá te convidar para morar na residência dele. E lá tu irás passar o resto da tua existência sozinha. Para que tu possas, dessa forma, como um cárcere recluso dentro da própria alma, meditar a respeito da importância da relação conjugal, da relação de marido e mulher, da relação de mãe e filha. E então, ela, aos prantos, cedeu ao pedido do Dr. Bezerra e ali se desenrolou todos os processos que ela precisaria passar para que ela pudesse resgatar a sua jornada espiritual. Então, nós, dentro dessa perspectiva, percebemos que existem ilhas de consciência dentro de nós. Que não existe somente o eu encarnado, o ego. Nós somos extremamente visitados a todo instante por essas subpersonalidades autônomas que moram na intimidade do nosso ser. E elas podem causar transformações na nossa personalidade extraordinárias. Apaixonamentos repentinos, indivíduos casados que de um dia para outro acordam apaixonados por outras pessoas, indivíduos que de repente cruzam com pessoas que nunca viram, mas que sentem uma atração incontrolável, rememorando experiências do passado, pessoas às quais tantas vezes começam relações maravilhosas que inicialmente dão os passos com muita sabedoria, com muito equilíbrio, e de repente se desarranjam totalmente. Porque nesse instante algo em nós se mobiliza, algo vem à tona, aquele material inconsciente influencia como a lua influencia o mar, e vai na direção do ego e leva aquele afeto de maneira incontrolável. Quantas esposas têm ouvido, né, na clínica, tantas vezes dizerem que não amam mais os maridos ou as esposas, mas que não conseguem se separar porque sentem que tem uma dívida. Que não conseguem se separar porque se sentem culpados, parece carregarem um remorso, que jamais lembram de ter feito coisa alguma na encarnação atual, mas às vezes sentem pena. Fala, se eu deixar, ele ficará largado. Pessoas que trazem uma intuição do que fizeram, embora não saibam o que tenham feito. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que os nossos conflitos chegam para nós por duas portas essenciais: através das emoções e através da intuição. Nós muitas vezes sabemos, não temos a certeza objetiva do que fizemos, como essa jovem fez a regressão com Bezerra de Menezes, mas nós sentimos. Nós sabemos aonde temos que ir. Nós temos a intuição do que temos que fazer. E através dessa sinal de fumaça que nos escapa do inconsciente e vem até o ego, nós podemos direcionar a nossa atitude e o nosso comportamento para tomar as melhores decisões. E é nesse sentido que o espírito Joana de Ângeles fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. É no momento em que ela traz a psicologia do karma, que para o espírita, não conhecido como karma, mas como lei de causa e efeito, vem dizer que tudo que vivemos na Terra e no plano espiritual se nos encrava na alma, organizado através dos complexos psíquicos, e que nós seremos herdeiros de nós mesmos, porque nós criamos um cosmo vivo dentro de nós, e que irá luarizar o nosso ego com as demandas que nós construímos. Se essa organização for salutar, experimentaremos a paz. Se essa organização, se esses complexos espirituais, essas subpersonalidades, essas ilhas de consciência, foram ilhas de perturbação que cultivamos a nós mesmos, experimentamos o próprio umbral ainda encarnados na intimidade do nosso ser. São os desafios existenciais. É a chamada lei do retorno. Então a psique nos vem fazer a sua autorregulação. Ela vem nos mostrar a necessidade, através desse processo que a alma se organiza, de instalar e registrar tudo que é vivido, nós passarmos a registrar o amor dentro de nós, para que, criando uma psicosfera salutar,
quando esse material voltar, porque ele vai voltar. É a lei do progresso, ele precisa voltar. É o chamado retorno do material recalcado. É quando tudo aquilo que guardamos em nós começa a voltar e nos visitar outra vez. E quando esse material nos volta, se amamos, teremos paz. Então, nessa perspectiva, observando a lição de Manuel Filomeno de Miranda nas Fronteiras da Loucura, a mãe daquela jovem experimentou uma paixão que lhe era natural, mas o ego, como uma casca de ovo muito sutil e ainda marcado pelo remorso e pela ignorância, deixou-se destilar em uma condição quase arquetípica, lembrando os velhos mitos do passado. Quando os mitos da antiguidade, o Deus fica com a própria filha, ou quando Deus vai em abuso e toma a força àquele a quem ele ama. Ou seja, nos tornamos arquetípicos. E isso só pode ser explicado através do processo da reencarnação. Nessa perspectiva, os espíritos espíritas nos ensinam que existem dois conflitos essenciais que irão retornar para nós, dois temas essenciais e que irão afetar a nossa consciência na encarnação atual. E que podem ser fundamentais, inclusive, para nos afetar em relação a uma tomada de decisão, em relação ao próprio suicídio, por exemplo. Joana de Ângeles nos ensina que um tema central, que é central na nossa vida, no tema das ilhas da consciência, dos complexos espirituais, dos complexos psicológicos, são as ambições que irão retornar, as ambições que cultivamos ao longo das todas as nossas encarnações e os desejos frustrados, as ambições insatisfeitas e os desejos não destilados. É como se nós passássemos a segurar uma brasa viva nas mãos e vamos de encarnação em encarnação carregando ambições e desejos dentro de nós e que irão retornar em momento propício como grandes provações e às vezes como resgate para nossa depuração espiritual. E um dos primeiros sintomas da constelação dessas subpersonalidades em nós, nesse retorno desse material do recalque, que vem da encarnação passada, influenciar de maneira extraordinária o eu presente, é o sintoma da insatisfação existencial. É quando o indivíduo compra o apartamento e fica insatisfeito. Ele compra o carro e está insatisfeito. Ele casa, mas fica insatisfeito. Ele estuda, ele faz a faculdade e está insatisfeito. Ele planeja o filho tem o filho e fica insatisfeito. Ele compra as roupas, viaja, ele faz o comportamento da moda, da consciência coletiva, a cultura atual e se vê insatisfeito. São as ambições e os desejos inconscientes que retornam e que evitam que o indivíduo experimente a plenitude espiritual na encarnação atual e que ele passa a ser um desafio emocional que precisa ser desvitalizado através de um ego ativo. Essa insatisfação começa a gerar sintomas. O indivíduo começa a transferir as aspirações que ele tem na vida de realização para conseguir modelos fictícios de felicidade, o que lhe gera grande problema. Então ele fica preso e adstrito à consciência coletiva. Ele olha para si mesmo perdido e sem identidade porque vive insatisfeito. Então, se a cultura diz que ele precisa ir para a academia e ter um corpo escultural, ele vai. Se ele precisa aplicar o botox, porque a cultura diz que ele aplica, ele aplica. Se ele precisa fazer a cirurgia, ele faz. Se ele precisa fazer o uso de determinadas substâncias para se manter em pé para trabalhar, ele faz. Se ele lê o livro que todo mundo lê, viaja para o lugar que todo mundo viaja. Então é um indivíduo sem identidade, marcado pela consciência coletiva. Então toda a sua meta de satisfação existencial torna-se em realizar o pensamento dos outros, o que vai lhe amplificar ainda mais a insatisfação espiritual por estar aniquilando a própria identidade. Então ele estabelece metas muitas vezes improváveis de se concretizar. E mesmo que ele chegue muito perto, passando no concurso do Senado, da Câmara, tornando-se médico, tornando-se arquiteto, pessoa famosa, ou com a conta ainda com a grande quantidade de valores amoedados, ele se vê insatisfeito. E muitas vezes até deprimido. Mesmo quando alcança patamares muito próximos que foram estabelecidos, porque os seus objetivos são fantasiosos, mantém-se no mesmo estado de morbidez. Não consegue avançar.
Então, Luariza-se, como a mãe da jovem, experimenta um desejo, uma insatisfação, e em vez de viver ou de alguma forma canalizar esse processo que lhe chega com equilíbrio e contenção, vai viver os desequilíbrios e as demandas da alma que emergem do inconsciente. Então surgem estados de inconformismo, de desgosto, e então começa, na insatisfação, a se estruturar o palco do suicídio. Surgem o inconformismo, o desgosto, a insatisfação, e o indivíduo vai sendo arrastado para a rebeldia, para a revolta, para a indiferença, para a insatisfação profunda. E ele passa a dar importância a pequenas características de adquirir coisas minúsculas e pequenas, coisas de beleza, de estética, de saúde, e que passam-lhe a ter um peso extraordinário na vida. E diante disso, ele se sente profundamente insatisfeito quando não conquista. A inconformação leva o indivíduo à rebeldia, em um processo de mudança ilusório que jamais ocorrerá de dentro para fora. De fora para dentro, perdoe-me. Que jamais ocorrerá pela compra de coisas ou pela realização do amorfoseamento do corpo. É muito importante que o indivíduo tenha essa consciência. À medida que o indivíduo fica preso à consciência coletiva, ele está suscetível às garras do suicídio, porque ele entra num estado de insatisfação por não realizar a própria personalidade. Da insatisfação à rebeldia, da rebeldia à revolta, da revolta à obsessão, da obsessão ao suicídio. Esse processo vem se instalando na nossa sociedade há décadas. Essa cultura da insatisfação, como nos ensina Joana de Ângeles, vem se consolidando na nossa cultura global há séculos, há muitos séculos. E que nós vemos desde antes um homem tecnológico, perdido, alienado da sua realidade espiritual, mergulhando cada vez mais nos desequilíbrios da sensação e nas garras do suicídio. Se analisarmos em um contexto coletivo, as perturbações do homem mítico e do homem medieval que escapou da ditadura do dogma começa a se desencadear a partir da Guerra Franco-Prussiana de 1870 na Europa, quando o homem, tentando afirmar-se através da tecnologia, após haver arrebentado grande parte das ditaduras e dogmas da igreja, começa a afirmar-se no mesmo instante em que a Inglaterra começa a deslanchar nas teorias sociais, de Karl Marx. O indivíduo vai na direção da sua libertação espiritual e chega à década de 20. O homem moderno, o homem tecnológico, o homem das máquinas, o homem que havia conquistado as grandes usinas de aço e que agora preparava, inclusive na Alemanha e na terra antiga da Europa, o movimento dos homens de aço e das mulheres boneca do porvir, que iriam garantir a loucura e a alucinação das próximas gerações. É quando chegamos na década de 20, a década caracterizada pela geração frustrada. É a primeira geração da modernidade da década de 20, no momento em que a Europa se encontrava em uma euforia que tentava se levantar após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos haviam se tornado uma grande potência econômica. E o fim da Primeira Guerra Mundial levou os Estados Unidos a construir a cultura do mundo com o seu American Way of Life, com o estilo de vida americano. O estilo de vida americano se tornou o estilo do mundo, até que a crise econômica de 29 leva a criatura humana ao encontro com o seu vazio existencial, onde uma grande massa de criaturas se suicidou em razão de uma crise econômica terrível que se abateu sobre a humanidade, evidenciando a geração frustrada que esqueceu a sua realidade espiritual após haver matado Deus na revolução do iluminismo e do conhecimento da razão no início do século que se iniciava. Então surge o Homo economicus. É aquele homem previsível, o homem controlado, o homem egoísta, utilitarista. O homem utilitarista é aquele homem que cria necessidades que ele não precisa. É aquele que não precisa de 2 carros, mas ele tem 3. Ele precisa de um ar-condicionado, mas ele tem 4. Ele tem uma faca, mas ele compra 5. Então é o homem que acumula. E quanto mais ele acumula lá fora, mais evidencia o vazio aqui dentro. É o chamado Homo economicus, instalado pela cultura norte-americana, pelos Rothschilds, pelos grandes dominadores da indústria americana no Novo Mundo e no Velho Mundo,
nessa economia sanguinária de um capitalismo que transforma o homem em uma máquina. E a partir daí o indivíduo passa a ser controlado, um indivíduo racional, que busca incentivos monetários, um ser previsível, biológico, chamado homem de consciência de sono, o homem que dormia, onde ele passa a ser um mero instrumento de produção desse homem que era o grande homem das indústrias e o grande homem da produção do aço. Até que o indivíduo caminha na direção ainda da coletividade, com essa consciência perdida, e vai formar na década de 30 até a década de 50 a geração perdida. Ele sai da geração frustrada, esse homem biológico que dormia, aquele homem que agora cheirava doses de cocaína para ir a Wall Street, trabalhar durante todo o dia, agora substituía logo após as drogas adictivas, o antidepressivo, os ansiolíticos, que chegaram às grandes massas com grande violência para sustentar os altos executivos que trabalhavam 24/7, 24 horas por dia, nos seus trabalhos incansáveis, entregando a própria saúde na insanidade do dinheiro, como nas velhas corridas do ouro do passado. Então formou-se na década de 30 a geração perdida, logo após a geração frustrada. Começa a ocorrer já ali, entre 30 e 50, o início da eclosão das drogas adictivas, mostrando uma ausência de espiritualidade profunda da criatura humana, onde os pais, a religião, a ideia de Deus, a figura da espiritualidade, a realidade de um ser real e extraordinário que dorme no inconsciente profundo do homem, não aflora, algo sombrio, arcaico e primitivo toma conta e preenche aquele campo da sociedade. Então, logo depois de aparecer a voz de Adolf Hitler, gritando em uma cervejaria, tendo comovido essa geração perdida, que agora preparava o Ruhr, soerguendo novamente as suas usinas de aço, e ele então ia lentamente conduzir a criatura humana para a chibata do mundo na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial preparou o drama da toxicomania, onde milhares de pessoas desencarnaram em razão da violência e da insanidade de Adolf Hitler, e para que soldados virassem noites e noites em trabalhos de guerra, assassinando pessoas, foi desenvolvida a metanfetamina, outras substâncias, remédios psiquiátricos que foram desenvolvidos nesse período, para que os soldados virassem dia e noite guerreando, e que formaram a base da geração perdida, para levar a criatura humana à geração sem destino, a terceira geração da criatura humana. A geração da toxicomania, da sexualidade, a geração da sensação, do homem que dormia, cujo espírito estava totalmente perdido e atordoado após os complexos dos famosos neuróticos de guerra que vieram encarnando ao longo das devidas existências. E então chegamos à geração dos anos 60. A geração sem destino, guindados a uma posição de liderança, descambaram esses jovens sem condutores, em lamentáveis desditas, consumido pelas drogas, vencido pelas enfermidades ainda não controladas, pelos suicídios discretos ou espetaculares. Então é o momento que vemos os ases do sexo, a pornografia deslancha, a criatura humana esquece da espiritualidade, esquece de si mesmo e perdida na drogadição. Hoje, a maior praga que assola os Estados Unidos e torna um dos maiores consumidores de drogas do mundo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma análise das notas de dólares nos Estados Unidos, e percebeu-se que quase cerca de 90% das notas de dólar dos Estados Unidos possuíam vestígios de cocaína. Essa realidade da toxicomania, que foi uma herança das guerras, com as medicações, o MDMA, a metanfetamina, a maconha, a cocaína, a heroína, os ácidos lisérgicos, as drogas sintéticas que hoje consomem a mente do jovem nas festas eletrônicas, que são todas heranças dos processos das guerras e das ansiedades, das insatisfações e dos medos da criatura humana, que se debate desde a geração perdida até agora a geração sem destino na década de 60, vem esquecido da própria espiritualidade preencher esse vazio. Todas as vezes que a espiritualidade é esquecida, um movimento compensatório arcaico se organiza
para que o homem, em uma alucinação, possa entrar em contato consigo mesmo. Então a criatura humana se debate na própria loucura. É visto o movimento hippieísta, na qual o indivíduo dizia: não façamos a guerra, façamos o amor, esquecidos que sexo não é amor. Porque o sexo, na condição de impulso fisiológico, pode ser totalmente destituído de amor. E a Joana nos ensina: se sexo fosse amor, os cães não fariam. Os cães o fazem e não amam. Então nós, perdidos, formamos a geração sem destino na década de 60, e que arrastou esse homem que tentava apaziguar as suas ansiedades, os traumas das guerras, na drogadição, no sexo, nas festas, no surgimento da música eletrônica, que mais tarde iria constituir a mente jovem ainda perdida, até que faz-nos chegar à geração atual. A consciência de hoje, a geração do medo, a era da insegurança. O indivíduo chega à geração do medo na alucinação generalizada, onde o medo vem temperar o caráter frágil das criaturas, nas constituições emocionais de pouca resistência. O indivíduo se perde na sociedade. Essa, diz Joana, é uma sociedade amedrontada. A desumanização do homem que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões que vivemos hoje, das ilusões das facilidades, da tecnologia, da drogadição, da sensação. Como diz André Luiz, que antigamente a nossa pedra de tropeço era a dificuldade. E na atualidade é a facilidade, o conforto. Nós estamos aqui hoje proferindo uma palestra para 30 e tantas pessoas, cada um está sentado no sofá da sua residência. Nós não precisamos nem ir ao centro mais, porque estamos na nossa casa escutando uma palestra. Então nós podemos nos desorganizar em razão do excesso de facilidade e muitas vezes nos desumanizar. Então, o Homo econômicos, passando pela geração perdida, a geração sem destino, chega na geração do medo num nível coletivo, atordoado pela síndrome do pânico, pela depressão e, consequentemente, pelo suicídio. Esse homo econômicos, totalmente perdido, ele começa a encontrar duas fugas para a sua realidade de sofrimento, totalmente ausente da sua realidade espiritual. E uma das fugas mais presentes para esse ego que sofre, atordoado, buscando o prazer fugidio das coisas materiais, das sensações, do ter, do viver, das festas ruidosas e do esquecimento da sua realidade espiritual, sem pensar em termos de imortalidade, são duas formas básicas que o homem tem se encontrado e que predominam na criatura humana nos dias de hoje. É o suicídio inconsciente e o suicídio consciente. O suicídio inconsciente é o menos falado. É o suicídio que é feito paulatinamente dia a dia, pelo excesso da alimentação, pelo excesso de sexo, pelo excesso de bebida, pelo excesso de violência, pelo excesso de trabalho, pelo excesso do uso de drogas, pelo excesso das noites sem dormir, pelas metas financeiras inalcançáveis, pela busca da riqueza, o homem vai lentamente desgastando o pavio da vela da vida na direção de acelerar em um processo suicida. Nós temos aí o livro antigo de André Luiz, que nos narra que ele retorna ao plano espiritual na condição de suicídio e não sabia. Ele retorna ao plano espiritual e então escuta vozes atormentadas que lhe diziam ser um suicida, porque havia consumido grande parte da sua vitalidade no uso excessivo do álcool, no uso excessivo da sexualidade, e que retornando à pátria espiritual com o intestino deteriorado, destruído, os pulmões tomados pelo álcool, uma vida mórbida de preguiças e prazeres que lhe levaram a uma satisfação fugaz, o colocaram em uma situação de suicida inconsciente. Então, essa proposta, ela é inclusive propagada pela nossa sociedade de hoje. Se você tem uma ansiedade, se você tem uma tristeza, beba, vá para as festas, use drogas, use a medicação de maneira excessiva, mas não se encontre. Ou seja, cometa o suicídio inconsciente, dia a dia, e então essa é a proposta de felicidade propalada. Então, dia a dia, nós vamos nos desgastando. O nosso organismo, por exemplo,
Hoje, né, quantas vezes nós temos visto jovens totalmente perdidos no campo da sexualidade, nas clínicas, nos consultórios, padecendo de compulsões, de processos orgíacos terríveis, ainda na adolescência, chega raiando a loucura em razão das perturbações sexuais, não compreendem que o espírito é uma bateria de energia. E que nós precisamos usar as coisas com contenção e não com repressão, aquela repressão do passado, terrível, aquela repressão que nem se conversava sobre esses temas, mas aquela contenção que nos irá educar. E que se o indivíduo usa tudo em excesso, a bateria não recarrega. Então, é como um celular que você usa e não carrega o suficiente. Então, se ele estava 100, agora está 90. Aí você vai e usa de novo, agora está 80. Então, acelera o desgaste espiritual. Então, nós retornamos à pátria em um desgaste. Faz o surgimento de doenças físicas, o surgimento de doenças psíquicas, as depressões, as ansiedades, em razão dos excessos cometidos. Então, essa forma de suicídio, que é uma fuga da realidade, é o homem rotina, é o homem inconsciente, ela é extremamente pregada na nossa sociedade. Nós somos ensinados a viver dessa forma. Vivermos apregoados na rotina, no desgaste, no cansaço, no trabalho. Nós temos que ser bem-sucedidos, nós temos que frequentar as festas sociais, temos que usar a roupa da moda, temos que ter a beleza física que nos exige, temos que ter a inteligência que nos é obrigado, temos que ser extrovertidos, temos que falar em público, temos que ser palestrantes, temos que escrever os livros. Ou seja, são todas demandas de uma sociedade que exige da criatura humana metas muitas vezes inalcançáveis e que não estão no nosso perfil e no nosso cronograma espiritual. E à medida que a criatura humana avança com o ouvido para fora, ele esquece do seu processo de individuação. Ele esquece do seu processo de realizar a si mesmo na condição de espírito imortal, preso em uma sombra coletiva, preso à consciência coletiva, caminhando na direção do esquecimento de si mesmo. Até que chega o momento, depois de ter perpetrado durante longos períodos, assinalado, onde todas essas pressões das gerações precedentes, a geração sem destino, frustrada, a geração perdida, ela chega como uma pressão extraordinária sobre a psique da criatura humana, ele se vendo perdido na revolta, na insatisfação e no inconformismo, porque muitas vezes essas metas não são alcançadas, chega o momento derradeiro que a obsessão se lhe acopla e ele então começa a se entregar ao suicídio. Em razão da profunda insatisfação que lhe jaz na intimidade do espírito, como nos ensina Joana. Então o indivíduo se entrega, como foi a jovem na história de Manuel Filomeno de Miranda, que cortou os próprios pulsos em razão da decepção materna. Então são egos frágeis, egos que sabem navegar em todos os cantos na internet, mas que não sabem suportar uma mera frustração de um não paterno. E que em razão disso se cortam, pessoas que se arremessam de prédios, pessoas que proferem tiros na cabeça, ainda com 15, 14 anos de idade, com a baixíssima tolerância à frustração. Então, essa é a geração de hoje. É a geração do medo. Desse homo econômicos, desse homo materialis, desse homo que vai na direção do esquecimento de si mesmo. E a única forma do homem se resgatar da loucura e da insanidade espiritual em que nós mergulhamos na atualidade é resgatando o seu homo spiritualis, ou seu homo religionis, como nos ensinam os espíritos. É pensar a vida em termos de imortalidade, é pensar a vida em termos do Evangelho de Jesus, porque todas as virtudes do Evangelho de Jesus são as pílulas medicamentosas que irão nos proteger contra as psicopatologias da alma. Contra a síndrome do pânico, a fé. Contra a crise do narcisismo, a humildade. Contra a agressividade, a cólera, a esquizofrenia, a paciência. Está lá no Evangelho, estão todos os remédios. Contra o transtorno de ansiedade generalizada, as crises de pânico, os pássaros do céu, que voam nos céus infinitos, dizendo, não vos amedronteis, confiem em Deus. Se ele veste os lírios do campo, por que não te vestirás, porque és tão mais importante do que uma pequena flor que brota ao sopé do monte? Por que não vestirá nós?
Então é necessário que o Evangelho de Jesus nos muna de coragem para enfrentar essa sociedade de instabilidade profunda, de guerras, de pandemias, de medos de morte, de instabilidade econômica, de perturbações de toda a ordem. Só o Evangelho de Jesus pode nos garantir a sanidade psicológica para o enfrentamento de dias tão instáveis, nos quais nós vemos a criatura humana se arremessando de prédios, se jogando em frente de carros, em razão de ausência de loucura de bens materiais e da ausência de suportar a si mesmo pela ausência de espiritualidade. É necessário resgatar o homo spiritualis e construir a geração espiritual de consciência lúcida. Esse homem desperto que nasce hoje para conduzir a próxima geração que está por vir. A geração da consciência lúcida, a geração do espírito, a geração da pluralidade das existências e que pensará a vida em termos da imortalidade da alma, da reencarnação. A geração que ouve o próprio eu antes de ouvir a consciência coletiva para realizar a si mesmo, sem necessidade de escamotear o processo de desenvolvimento da própria alma através da drogadição, das resoluções perturbadoras da alma. E para que possamos realizar esse homo spiritualis, Joana de Ângeles nos ensina 7 dicas de realização desse homo spiritualis que mora em nós, para nos protegermos do suicídio, inconsciente ou consciente, das insatisfações e experimentarmos a plenitude. O primeiro passo que Joana nos ensina é evitar eleger homens modelo para que podamos segui-los. Nas projeções, enquanto o homem admira pessoas modelo lá fora, palestrantes, pessoas a quem ele deve seguir, ele esquece do próprio tesouro espiritual, porque o tesouro que ele vê nesse homem modelo é dele mesmo e que não está sendo vivido. Está em um apaixonamento consciente do homem modelo que a pessoa enxerga no outro e, em razão disso, está inconsciente de si mesmo. Então, se você se vê apaixonado por uma ideia religiosa ou por alguém a quem você tem a ânsia de seguir ou perseguir, abra o seu olho. Porque você está diante de um primeiro sintoma que pode conduzir à insatisfação sobre si mesmo. Está em uma idolatria. Então, evite eleger pessoas que você se torne um seguidor. O segundo passo que Joana nos ensina para a construção do homo spiritualis consciente é confiança nos próprios valores sem desânimo. Se errar e cair, repetir. Não se entrando em contato com a própria humanidade, sem perder o direcionamento, desenvolvendo e treinando a confiança em si mesmo diária, sem eleger os ídolos externos e os adoradores virando um seguidor cego de outro cego que está por tombar. Então, não eleger seguidores e ter confiança nos próprios valores, que só são adquiridos através da autoconsciência. A terceira etapa, não se invadir dos enfrentamentos dos problemas. Toda vez que eu leio esse trecho de Joana, isso mexe comigo, porque tantas vezes não pensei em sair da casa espírita. Às vezes, nos mínimos problemas, eu falo, vou desistir. Vou parar de fazer palestra, vou parar de me relacionar, para que eu não preciso estar aqui. Logo vem a cabeça. E quando eu leio isso, vem essa confiança, o enfrentamento. Estamos num lugar na hora certa, no momento certo. As perseguições que nos aturdem, as perturbações, e quando nós mesmos ferimos as outras pessoas com a nossa humanidade ainda inconsciente. Então vem aquela vontade de nos atarracharmos da grande família espiritual. Então Joana nos ensina, não te evadas, enfrente os problemas. Tente enfrentar os problemas. Se as portas todas se fecharem, busque uma saída alternativa. Mas não deixe de trabalhar. Siga em frente. É a terceira recomendação. A quarta recomendação de Joana, reagir à depressão. Todos nós experimentamos a melancolia, a tristeza, nos abatemos, experimentamos os desânimos. E ela diz, reagir à depressão sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Buscar de todas as formas, na medicação, na psicoterapia, na prece, na meditação, no passe, na água fluidificada e, acima de tudo, na caridade, no trabalho constante, a mobilização das energias para o combate à depressão, que é o nosso mal do século, o mal do homo econômico, do homem moderno, esse homem sem espiritualidade. Evitarmos, como a quinta proposta, a queixa. Aquele queixoso, a queixa pessimista, o homem que reclama, a criatura que reclama a todo tempo. Isso está ruim, isso deveria ser assim, não está assim, a insatisfação. A queixa é sintoma da insatisfação. E a insatisfação leva o indivíduo à rebeldia, e da rebeldia à tendência suicida.
Então, evitar a queixa. A queixa é sintoma da infantilidade psicológica. A queixa surge no momento em que nós estamos sendo expulsos de um planeta idealizado que nós criamos na nossa cabeça. É o queixoso, é o que reclama, é o que chora a todo tempo, é o que liga para os outros a todo tempo. Ele tem uma queixa, uma reclamação, ele reclama do centro, reclama do trabalho, reclama dos amigos, é o queixoso. Então, evite a queixa como quinto mandamento. Como sexta dica, não ceder ao espaço e à hora vazia. Está sempre, de toda forma, em processos criativos. Na arte, na literatura, no trabalho, no estudo, na palestra, no passe, na doação, na mediunidade. Tendo descanso, óbvio que logo após a lei do trabalho há a lei do repouso, mas evitar o tédio, a preguiça, que são o terreno propício para a instalação da depressão. A atividade promove a saúde. E, por último, fazer o que se faz com dedicação e amor. O contrário disso é a insatisfação. O insatisfeito não se dedica. Ele jamais irá se dedicar. Mas, se nós procurarmos fazermos o nosso trabalho, principalmente o trabalho espiritual, com dedicação, iremos nós estar experimentando as primeiras gotículas de paz na direção da imortalidade. Então, nós, nessa condição, após havermos passado pela geração frustrada, pela geração perdida, a geração sem destino e a geração do medo, seremos nós que estaremos construindo a base para a geração do Homo Spiritualis, aquela criatura que irá encontrar a si mesmo no seu processo de realização espiritual, entendendo que ele era um ser imortal e que ele pode sim ter os gozos terrenos, com as contenções e a educação que o homem espiritual precisa ter para o desenvolvimento da sua real essência, para o desencadeamento da sua real potência, que é a sua realidade espiritual. Deixo-vos aqui a minha paz, o meu carinho. Irmãos queridos, vamos nos preparar para a prece final, nos colocando nesse momento, de olhos fechados, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo à nossa frente, estendendo suas mãos abençoadas, espargindo sobre nós suas energias amorosas e curadoras. Vamos sentir essas energias caindo sobre nossos corpos, fazendo em nós uma limpeza física e espiritual. Sabendo também que nossos irmãos passistas e trabalhadores espirituais dessa casa bendita estão, juntos com Jesus, nos amparando nesse momento, com o passe espiritual à distância e fluidificando as nossas águas. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nesse momento em que finalizamos nosso culto de aprendizado, de amor, pedimos a vossa proteção, o vosso auxílio, para que possamos receber as energias santificadoras que nos trarão a cura para nossos problemas físicos e espirituais. Pois teu Filho Jesus já nos orientou para que pedíssemos, pois assim seríamos agraciados com a tua bênção. E nesse momento pedimos as bênçãos desse Pai amoroso, que nos quer o bem, nos quer sempre no caminho da paz, do amor, evoluindo sempre nossos espíritos rumo à nossa iluminação espiritual. Obrigado, Deus, por nos atender nesse momento. E também quando não somos atendidos, sabendo que tudo que provém de vós é em nosso próprio benefício. Abençoa-nos sempre, Senhor da vida. Fortalece-nos em nossas fraquezas, para que, fortalecidos, busquemos amparar àqueles que nos buscam, como hoje buscamos nossos irmãos espirituais mais evoluídos do que nós. Que assim seja.